Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal destinado especificamente a você que vai prestar o exame de ordem. Meu nome é Henrique Correia, sou professor de Direito do Trabalho, atualmente ocupo o cargo público de Procurador do Trabalho, já há 12 anos, como membro do Ministério Público e autor de diversos livros na área trabalhista. Mas eu estou aqui hoje para falar da minha experiência como estudante e que, assim como vocês, eu estava prestando o exame da OAB. Muito bem. Diferentemente da maior parte dos seus professores de cursinho, a minha caminhada para a OAB não foi uma caminhada simples, né? É comum que o professor de cursinho fale, eu passei no primeiro exame e tal, fui sempre um bom aluno, bem-sucedido. Isso não aconteceu comigo, né? Eu não fui um bom aluno na faculdade. Eu comecei a dar aula aos 18 anos. Assim que eu entrei na graduação, comecei a dar aula de inglês. E descobri uma paixão, né? Eu gostava muito de lecionar para crianças e adolescentes e depois para adultos, lecionava inglês. E, em razão disso, eu chegava na faculdade à noite, estava exausto. E a minha faculdade, infelizmente, tinha aqueles professores assim que já não estavam tão empolgados, prestaram concurso há muito tempo, era uma faculdade, é uma autarquia, mas o pessoal prestou concurso e muitos já estavam assim, cansados, né? E nem muitas aulas não me agradavam, eu ficava lá e dormia na carteira e ia para o bar beber, né? Outras que me agradavam, poucas, eu assistia. No terceiro ano da faculdade, eu comecei a ficar mais focado para essa área de concursos. E coincidiu, inclusive, com uma época que não tinha concurso, era uma época do governo Fernando Henrique, que ele tinha paralisado aí os concursos. Muito bem, mas eu comecei a estudar, porque eu não queria ter a vida difícil, assim, do meu pai, que meu pai corria atrás de dinheiro, autônomo, aquela coisa. Falei, não, eu quero ser servidor público. E coloquei uma meta de vida e comecei a estudar para concurso. Muito bem. E aí, como eu já estava estudando para concurso, sabia bastante lei seca. Acabei a faculdade e fui prestar o exame de ordem. E eu estava até estagiando num escritório de advocacia que precisava da carteirinha. Prestei o meu primeiro exame de ordem. Fui super bem na primeira fase e não passei na segunda. Foi um baque para todo mundo, né? Porque eu já estava estudando para concurso. E aí, não, isso acontece e tal. Prestei meu segundo exame de ordem. E aí já não fui tão bem assim na primeira fase. Passei com tranquilidade, fui para a segunda, fiz direito do trabalho, né? Fiz a área trabalhista, mas não passei. E aí comecei a ouvir relatos de pessoas que tinham prestado 10 exames de ordem. O filho da vizinha, do tio, de não sei o que passou. Aí um chegava, mas você só estuda. Não, mas você não passou nem na OAB? E aí essas frases que persistem até hoje, frases inocentes ou maldosas, enfim. Fui para o meu terceiro exame de ordem. E passei com 1 ponto só, ou 2 na primeira fase. Então já tinha abalado um pouco aí o meu psicológico. E não passei na segunda. Então no meu terceiro exame, eu entrei com recurso, faltava pouco, passei, né? Mas eu estou contando essa experiência aqui, sobretudo para aqueles que já estão no segundo, terceiro, 10º, enfim, porque essa época da OAB foi a minha época mais difícil, né? Profissionalmente. Eu achei que eu estava assim, apto para passar para juiz do trabalho. E não passava na OAB, né? É óbvio que depois de uma certa maturidade, eu vi que eu não estava pronto nem para a OAB, muito menos para juiz e tal. Mas essa fase, esse baque inicial, sobretudo aquela pecha de que aquele estigma, você tem que acabar a faculdade, prestar e passar, né?
Ora, isso é muito cruel, né? E na minha época não era tão difícil igual hoje. A prova da OAB hoje é muito parecida com a prova da magistratura, Ministério Público, analista, né? Elas estão muito difíceis. Eu acompanho o exame de ordem aqui no curso, né? Então, eu me solidarizo com você. E mais, vou terminar o vídeo em 1 minuto. Esse canal aqui, pessoal, do YouTube, é um canal totalmente gratuito. Nós iremos postar dicas para a sua segunda fase de súmulas OJs e da reforma trabalhista. Então, o objetivo meu e do Ellison é que você, a hora que estiver cansado, já assistiu os cursos regulares, já estudou, né? Você dá uma passada aqui no canal para extrair uma linguagem simples, tranquila, tá? Eles terão os vídeos aqui sempre atualizados para você, tá? Mas eu não fico nem um pingo com vergonha de falar que eu prestei 3 exames. Porque depois eu fui prestar concurso para juiz. E prestei 26. E não passei. Até a penúltima fase eu fui 7 vezes. Sentença e tal. Depois prestei 2 para auditor fiscal, não passei. E prestei 2 para o MP e passei no meu segundo. Hoje eu sou membro do Ministério Público da União e sou muito realizado. Totalmente realizado com a profissão. Vi como Deus foi bom e não deixou que eu passasse na magistratura. Queria muito. Não passei e hoje vejo que eu me encontrei no MPT, né? E não é um discurso aqui, não, poderia ter continuado prestando, eu já estava próximo de passar, eu podia me candidatar ao 5º constitucional, né? Enfim, não tenho nem um pingo de vontade, sou totalmente realizado. Então o que importa é o resultado final, é o seu objetivo, né? Porque ao final só você vai saber o tanto que você estudou. Se eu tivesse parado lá com as críticas, nós não estávamos aqui essa hora conversando. Esse tanto de concurso, e aí parece até discurso pronto, mas nós não precisamos disso, mas ele pavimentou toda a minha vida de professor. Os meus cadernos viraram livros, né? Eu tenho diversos livros em direito do trabalho, e vários deles são os mais vendidos do país hoje. Né? Então, se você está aí questionando a sua inteligência, seu esforço, eu questionei a minha todo o tempo. A todo momento eu falava, poxa, será que é isso? Perdendo os melhores anos da minha vida. Mas mantive o foco, porque o que faz passar não é o estudo, o pico de estudo, 12 horas, que isso é a maior mentira do universo. O que faz passar é o dia a dia, o arroz com feijão do estudo. E esse canal foi feito para a gente conversar, planilha, vamos colocar aqui, né, métodos de estudo, dicas tranquilas, tá bom? Mas vai firme, eu sei exatamente isso que você está passando. Compensa cada segundo de esforço, tá? E como é cruel quando nós estamos prestando a OAB. E pessoas próximas, às vezes, as pessoas que mais nos amam, né, que às vezes não são da área, não entendem, o pai, a mãe, o irmão, a namorada, às vezes são os comentários mais pesados. Eu me lembro que minha mãe uma vez falou assim, pô filho, mas você acabou a faculdade, como assim? Você não passou nem na OAB? E aí? Mas minha mãe é uma pessoa assim, muito próxima que minha. Eu vi que ela não estava falando de maldade, mas aquilo lá, sabe, quando você tem uma reprovação. E depois eu tive que aguentar comentários como esse, não só de pessoas próximas, mas de tantas, né, durante 26 concursos. E aí? E aí que eu estou hoje feliz da vida. Consegui obter o resultado. Esses dias uma aluna estava no Mato Grosso, numa aula de véspera de um concurso, falou, professor, mas hoje é muito difícil passar no concurso. Eu olhei bem para o rosto dela e falei assim, e já foi fácil alguma vez? Né? Na sua época é sempre mais difícil do que outras épocas, porque é você. Né? Eu não começo a contar das angústias aqui, porque senão eu choro. Né? Mas uma vez eu estava na última fase da magistratura. Na época o celular não era tão desenvolvido, o WhatsApp. Eu fui lá para ver o resultado.
e falei para os meus pais, sempre fui muito falante, falei, dessa vez eu passei. Cheguei, por um ponto eu não passei. Voltei para casa de ônibus, chorando, de São Paulo para Franca. Cheguei, meus pais tinham organizado uma festa. Faixa. Já pensou? Chorei um final de semana inteiro, bebi cachaça. Falei, porra. Na segunda-feira eu falei, não, eu quero ser juiz. Respirei, juntei os cacos, refiz a planilha onde eu estava errando, firme. Engoli o choro e fui firme. Então, o que separa o homem dos meninos é essa hora. É a desistência. Tá bom? Gravei esse vídeo aqui porque eu queria ter ouvido isso quando eu estava prestando OAB. Não cobrança. Mas é isso, é uma carreira de sucesso feitos com muitos fracassos, com derrotas. E firme. Tá bom? Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, meu e do Ellison. Nós postaremos aqui várias dicas para você. Espero que o seu caminho seja muito mais fácil que o meu.